Olá! Hoje vamos fazer mais uma questão de medicina legal. Dessa vez, vamos abordar sobre a toxicologia forense, mais precisamente sobre as intoxicações dos metais pesados. A questão que eu trouxe aqui foi cobrada pela FUNCAB em 2013, no concurso da Polícia Civil do Espírito Santo. Então vamos lá, ela começa assim. Com relação aos metais tóxicos, é incorreto afirmar: A. O arsênico 3 é mais tóxico que sua forma oxidada 5. B. Compostos de arsênico produzidos por organismo animal ou vegetal têm baixa toxicidade e são facilmente eliminados. C. Os metais mercúrio e chumbo não possuem qualquer função biológica nos organismos. D. O tratamento com BAL mobiliza o arsênico e o chumbo e favorece a sua excreção na urina. E por fim, o cádmio é um elemento essencial à vida humana e compõe o grupo dos oligoelementos. Ok? Questãozinha bem fácil quando conhecemos alguns conceitos. Já vai pensando na resposta aí. Vamos lá. Primeiro, é importante diferenciar os elementos da tabela periódica em dois grupos diferentes: elementos tóxicos e elementos essenciais. Os elementos tóxicos são aqueles que fazem mal para o ser humano. E os principais são arsênico, mercúrio, cádmio, chumbo e alumínio. Para quem lembra lá das aulas de química, vocês podem perceber que todos eles fazem parte do grupo dos metais e por isso também podem ser chamados de metais tóxicos. Já os elementos essenciais são aqueles que são importantes para o organismo, ou seja, nós precisamos sempre consumi-los regularmente em nossa dieta. E esses essenciais eles subdividem em dois tipos: macroelementos e microelementos, que também podem ser chamados de oligoelementos. Os macro são todos aqueles que têm que estar em quantidades muito satisfatórias no nosso organismo. São totalmente indispensáveis. E os principais são sódio, potássio, magnésio, cálcio, fósforo e enxofre. Gente, não há como ter vida sem esses elementos. A falta deles no nosso organismo é totalmente inaceitável. Já os micro ou oligoelementos são também importantes, só que nem tanto. E por causa disso, a gente precisa deles em pequenas quantidades. Os principais são zinco, ferro, manganês, cobre, cobalto, iodo, selênio, cromo, flúor e mobilidênio. Alguns livros gostam de classificar esses elementos por meio da quantidade diária necessária de cada um. Os macroelementos precisam ser ingeridos em quantidades maiores que 100 mg dia e os oligoelementos em quantidades menores que 100 mg dia. Ok? Acredito que essa introdução já vai dar para vocês um norte para resolver as alternativas. Bora lá então. Letra A. O arsênico 3 é mais tóxico que a sua forma oxidada 5. E aí, certo ou errado? Já falei para vocês que o arsênico é um metal tóxico. Então vamos por parte. Gosto muito de falar dele, pois ele até hoje é um meio muito utilizado como arma de assassinato. E ele existe na natureza de duas formas: forma inorgânica e forma orgânica. A forma inorgânica, falando de uma maneira mais simples, são todos os tipos de arsênico que podem ser encontrados na natureza e que, na maioria das vezes, quimicamente falando, raramente apresentarão moléculas de carbono em sua composição. E na natureza, o local mais comum dele ser encontrado é nos lagos e rios, que em virtude das chuvas acabam trazendo ele das rochas, minérios e solos. E de todos os tipos inorgânicos que existem no meio natural, se destacam dois tipos, que foram os cobrados na questão: o arsenito, que é o arsênico 3, e o arsenato, que é o arsênico 5. Ambos, gente, são altamente tóxicos. Porém, o arsenito tem toxicidade 60 vezes maior que o arsenato. Isso ocorre porque a interação dele com as enzimas do nosso corpo é muito maior,
podendo afetar mais de 200 delas, e assim gerar problemas em quase todos os nossos órgãos vitais. Já a forma orgânica representa o arsênico produzido por reações advindas, na maioria das vezes, de animais e vegetais, e por isso sempre terão uma molécula de carbono em sua composição. Lembrem que eu falei lá atrás que o arsênico inorgânico era muito encontrado nos rios, e o orgânico também. Por quê? Bem, vamos lá. Na fauna aquática, gente, tem muitos micro-organismos que vivem lá. Aí o que acontece? Eles acabam transformando o arsênico inorgânico em arsênico orgânico, num processo chamado de biometilação, formando aí dois tipos de arsênico orgânicos principais, que são o ácido monometilarsônico, ou MMA, e o ácido dimetilarsínico, que é o DMA. Então prestem bastante atenção. Esses dois não foram cobrados nessa questão em particular, mas podem ser cobrados em outras questões. Então, quando falarmos de arsênico orgânico, sempre lembre dessas duas entidades aí. E aí vem a pergunta: por que os micro-organismos que moram nos rios e lagos transformam arsênico inorgânico em orgânico? Simples. Lembrem que todo ser vivo, seja ele grande ou pequeno, precisa de água para sobreviver. Logo, ao absorverem a água contaminada com arsênico inorgânico e que é altamente tóxico, eles criam um meio de resistência e passam a transformar esse arsênico em um tipo menos tóxico, que é o orgânico. Para terem ideia, segundo algumas pesquisas, o arsênico orgânico é cerca de 100 vezes menos tóxico que o inorgânico. Então, de certa forma, esses bichinhos conseguem reduzir em grande quantidade a carga de toxicidade ao tomarem dessa água aí. Concluindo então, depois de toda essa nossa exposição, a resposta está correta. Arsênico 3 é muito mais tóxico que o arsênico 5, chegando a 60 vezes o índice relativo de toxicidade. Vamos para a letra B. Compostos de arsênico produzidos por organismo animal ou vegetal têm baixa toxicidade e são facilmente eliminados. Como já expliquei lá na letra A, o arsênico orgânico, ou seja, aquele produzido pelos animais e vegetais, é cerca de 100 vezes menos tóxico que o arsênico inorgânico. Isso é muita coisa. E lembrem lá que os micro-organismos e até mesmo a gente, quando expostos a esses metais tóxicos, iniciamos uma cadeia de reação química interna que faz com que a gente torne eles menos tóxicos. É um sistema de defesa, um sistema de resistência. E dessa forma, quando o inorgânico se torna orgânico, além de diminuir a sua toxicidade, facilita também a sua eliminação renal. Fechou, bora para a letra C. Os metais mercúrio e chumbo não possuem qualquer função biológica nos organismos. E aí, o que vocês acham? Acredito que todo mundo vai acertar essa. Falei lá na introdução, antes de começar a questão, que os elementos da tabela se dividem em dois grupos, essenciais e tóxicos. E lá nos tóxicos temos arsênico, mercúrio, chumbo, cádmio e alumínio. Ou seja, se o mercúrio e o chumbo são tóxicos, isso significa que eles não são bem-vindos ao nosso organismo. Portanto, não têm função biológica nenhuma. Não ajudam com nada. Como se fosse a sogra. Quando entra na casa da gente, é só para dar trabalho. Portanto, afirmativa correta. Próxima. D. Tratamento com BAL mobiliza o arsênico e o chumbo e favorece a sua excreção na urina. Sobre o BAL ainda não falamos. Vou comentar sobre ele agora para vocês. BAL é uma sigla inglesa que significa British Anti-Lewicide, ou seja, anti-Lewicide britânico. Ah, mas não adiantou nada. Que porra é essa de Lewicide? Vamos lá. Lewicide foi uma arma química à base de arsênico criada no século XIX pelos Estados Unidos para ser usada lá na Primeira Guerra Mundial. Mas como os caras eram preguiçosos demais, o processo demorou muito e acabou que nem deu para utilizar ela. A guerra acabou e a arma nem foi usada. Mas o mais importante para a gente é saber que o BAL, na verdade, era o antídoto desse Lewicide. O povo não era bobo. Se você cria um veneno, você também cria um antídoto.
e que depois, posteriormente, ele passou a ser utilizado como medicamento para tratamento de intoxicações por arsênico, chumbo e mercúrio. Certo? Resumindo então, resposta correta. O BAL é tratamento para intoxicação de arsênico e chumbo e, entre as suas vantagens, além de inativar esses metais, facilita a sua excreção na urina. Mas antes de passar para a letra E, gostaria de ressaltar que atualmente nós temos outro medicamento que também pode ser utilizado, que é o Succimer ou DMSA. Ele é um substituto do BAL e na maioria das vezes até melhor, pois dá muito menos efeito adverso e tem com isso uma tolerabilidade satisfatória. Agora sim, vamos para a letra E. O cádmio é um elemento essencial à vida humana e compõe o grupo dos oligoelementos. Já falei para vocês o que são oligoelementos, já dei a definição completa. E se vocês voltarem o vídeo aí, vocês podem ver que o cádmio não faz parte desse grupo. Ele é totalmente o oposto disso. Ele é um metal tóxico junto com os outros que já falei. Portanto, a afirmativa errada e a resposta da nossa pergunta. Fechou? Questão fácil, bacana de fazer. Então já vai deixando o seu like, porque daqui uns dias vai ter mais questões assim. Abraço, até o próximo vídeo.